Tem pessoas aqui, porque você, aleluia, tem investido por este lugar. Então nunca diga, talvez você pense que não é nada, mas você é alguma coisa na casa do Senhor. Então para que você veja a proteção de Deus sobre a sua vida, é necessário você acreditar. Saiu um louvor aí, né, do continente africano, dizendo que nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Aqueles irmãos, Jesus não está só nas horas difíceis, Ele está em todas as horas. Em todas as horas Ele está presente na vida daqueles que acreditam, daqueles que confiam, em todas as horas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glórias a Deus. O versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo, aquele que habita, aquele que mora no lugar secreto do Senhor, a sombra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, descansará. Deus é sombra, irmãos, aleluia. Aleluia. Nos dias quentes de Israel no deserto, Deus estava numa coluna de nuvem a proteger o seu povo. Em um sol escaldante no deserto, aleluia, do Oriente Médio, o Senhor estava lá na nuvem. É bem verdade que Moisés ouviu de Deus: não, Moisés, eu enviarei um anjo para que vá contigo. Não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Ele não queria anjo, ele queria a própria presença do seu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. O anjo não tem misericórdia, mas Deus ele tem misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Já que ele escolheu o Senhor foi, irmão, durante o dia na coluna de nuvem a guardar o seu povo, aleluia, no sol escaldante do deserto, queridos irmãos, aleluia, e durante a noite em uma coluna de fogo, aleluia, quando Deus queria arrastar Israel, aleluia, de algum acampamento, então Deus movia a nuvem, aleluia. Se for à noite, quando Deus queria arrastar Israel do comodismo do deserto, então Deus movia a coluna. Louvado seja o nome do Senhor de fogo, bendito seja o nome do Senhor, para que eu te seguisse. E eles o seguiam, arrastavam com toda a sua bagagem e seguia a nuvem, ou seguia a coluna à noite. O importante é seguir, é não parar. A vitória está na vida daqueles que seguem o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Diz a história aqui, aleluia, as roupas dos seus corpos físicos não gastaram, não envelheceram, não rasgaram, porque o Senhor estava com o seu povo. Aleluia. No deserto não tinha loja, irmão, aleluia, para esse povo comprar roupas, mas no deserto tinha o Senhor para proteger tudo aquilo que era dele. Tudo aquilo que era dele. O sapato não gastava nos seus pés. Aleluia, glórias a Deus. Como é que não gasta o sapato no deserto, irmão? Aleluia. É verdade. 40 aninhos, irmão. Não gastava, esse povo caminhando todos os dias, irmão. Todos os dias caminhando, e esse povo caminhava muito, mas nem os sapatos dos seus pés gastavam. Deus preservou tudo aquilo que era do povo, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Deus quer preservar o que é seu, acredite. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A sombra do Onipotente descansará, irmãos. Quem acredita no Senhor, quem se refugia em Deus, vai estar, aleluia, debaixo da sombra do Senhor, aleluia. A sombra do Onipotente vai estar descansado, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, o salmista diz que Ele é o seu Deus,
fortaleza, e nele ele vai confiar. Esse Deus é refúgio para quem acredita e se refugia nele. Esse Deus é força para quem não vai brigar, mas que entrega tudo ao Senhor. Ele briga por nós, Ele luta por nós. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Uma das coisas que os crentes devem aprender é aquilo que o apóstolo Paulo falou: hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na hora de muitas adversidades, os crentes querem esquecer disso, não quer deixar Cristo viver nele, mas quer se apresentar e ir à luta, e até a luta abraçal com o seu inimigo. Não aguenta ouvir a besteira do vizinho que já quer ir para a rua, chamar a atenção, escandalizar o Evangelho, a graça que o Senhor nos deu. Não, irmãos, os problemas dos crentes têm que estar na mão de Deus, irmão, tudo. As críticas têm que estar na mão de Deus, a crítica do vizinho tem que estar na mão de Deus. Está entendendo? E você não deve fechar a cara para ele, não. Você deve amar, falar todos os dias, mesmo que vire a cara para você. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, irmão, suportar vizinhos perseguidores. Já tive muitos. Já tive vizinho de pegar a maquina de Mercedes e ralar na parede. De madrugada, para me acordar, irmão. Para me acordar, para eu não dormir mais um pouquinho. Você está entendendo, irmão? E na hora que precisar, a gente correr lá e socorrer, orar, levar para o médico. É assim que o crente deve ser, irmão. Não levando em conta o tempo, o momento da ignorância, da desavença do nosso vizinho. Nosso vizinho precisa aprender e a saber que somos cristãos, que servimos ao Senhor. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, não acreditamos no Senhor, direi no Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Ele que nos fortalece nesses momentos difíceis, nos momentos da crítica. É difícil ser criticado, irmãos. Louvado seja Deus. Mas quando temos responsabilidade com Deus, quando se refugiamos em Deus, como temos nosso Deus como a nossa fortaleza, é fácil suportar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. É difícil suportar as críticas, suportar pessoas. Me veio uma situação que eu passei. Estava desempregado e um certo irmão veio na minha casa e disse: rapaz, tem como você consertar, fazer umas soldas para mim ali no salão dos meus filhos, as cadeiras estão tudo quebradas, não dá para comprar cadeira agora. Tem sim. Fui lá e reformei as cadeiras dos filhos do salão, tudo, soldadinho, mas tudo quebrado. Deixei tudo bonitinho, tudo inteiro, pronta para uso. E o tempo passou, o irmão não me conseguiu pagar, dei o preço para ele, e ele fez de conta que nem me conhecia. No certo dia, o pastor Sivaldo participou disso. Estava lá em casa, na frente de casa, o pastor Sivaldo, e mais o pastor João Ribeiro. E esse irmão apareceu lá, saudando, amém. Depois eu estava precisando, eu falei: pô, irmão, aquele negócio lá, eu tenho um nome. Ele: o quê? Eu nem te conheço. Eu disse: amém, irmão, nem te conheço, nunca te vi. Falou assim na presença dos irmãos, do pastor. Fiquei muito de vergonha. Eu falei alto para todo mundo, mas ele já levantou a voz e falou tudo isso, irmão. Está entendendo? E parou ali dentro, não houve mais desavença, amém, irmão, beleza. Ele subiu, irmãos, e aí fugiu de nós. Mas é difícil, mas temos que suportar, nós somos cristãos. Ele é crente também, diz ele que era crente também, irmãos. Era cristão, tem cristão que a palavra não entra, não adianta, irmãos, não adianta. E nós temos que suportá-los, está entendendo? Mesmo que nos atinja, nos faça mal, não vamos brigar. Nós temos o Senhor como nosso refúgio, o Senhor como nosso ajudador, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos socorre nos momentos necessários, está entendendo? Então, Ele é o meu Senhor, o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele livra, mas se a gente acreditar, ele livra a gente das pestes perniciosas, mas nós temos que acreditar e confiar, e ser mais cristãos, e não crentes, porque o inferno é crente, irmãos. O inferno acredita em Deus, e tem muitos lá que ainda gritam esperando um socorro da parte de Deus ainda gritam. Mas o cristão, louvado seja o nome do Senhor, ele tem que ser diferente. Parece difícil, mas o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o Senhor. É o Senhor que é o nosso alvo. Tudo isso aqui é passageiro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele, aleluia, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Observe que para Deus livrar do laço da passarinheiro aqui, está lá as recomendações, no versículo 1. É para os que refugiam em Deus. Isso aqui não é para qualquer um ser livre do laço do passarinheiro, não, é para quem se refugiam. É verdade. Que os laços são armados, irmãos, todos os dias. Todos os dias os laços são armados para pegar os crentes. E um dos laços forte que está vindo aí agora, irmãos, é as novas Bíblias que estão surgindo. Não estão vindo os versículos necessários que nos levam a acreditar em Deus. Os versículos que derrotam as fortalezas do inferno. Eles estão tirando da Bíblia. Então proteja a sua Bíblia, guarde a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque daqui a uns anos essas Bíblias vão ser retiradas da partilheira, das lojas. E os crentes não vão ter mais acesso ao que diz o original. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço não sempre é armado, as pestes sempre estão aí. As pestes perniciosas estão sempre aí, irmãos. Os vírus malignos que surgem para atingir a saúde das pessoas estão tudo aí, mas o Senhor me livra, como nos guardou do Covid. E outros que já enfrentamos desde a nossa pequenez, quando era criança. Nós tínhamos muitos vírus aí, o Senhor nos guardou. Louvado seja Deus. É desde o ventre que o Senhor está nos guardando, irmão, velho. Desde o ventre. Lá o Senhor nos viu e nos guardou, livrando das pestes perniciosas. Aleluia, Jesus. Muitos não tiveram esse privilégio, mas o Senhor nos guardou. Estamos aqui, prova disso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele te cobrirá, versículo 4, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Mais uma vez o Senhor protege. Mais uma vez o Senhor livra. Certa feita Jesus entrou em Jerusalém e falou: "Oh Jerusalém", ele chorou: "Oh Jerusalém, quantas vezes eu quisera trazer voz, colocar debaixo das minhas asas, assim como as galinhas fazem com seus quintalinhos, mas vós não quiseste", sempre fugindo do Senhor, dos cuidados de Deus. Jerusalém, Israel, eles fogem de Deus até hoje. Para os irmãos entender melhor. Até hoje foge de Deus, e Deus o ama, porque tem uma aliança feita ao pai Abraão. Então, mesmo que não queiram, vão ser guardados, vão ser protegidos, não vão ser vencidos.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Deus, Ele quer nos guardar, irmãos. Aqueles que acreditam são guardados, estão debaixo das asas do Senhor. Todos os primeiros guardados. Mas no momento em que desacreditamos, no momento em que deixamos de ser cristão, aí fica difícil o Senhor manter debaixo de suas asas. No momento em que vacilamos na crença, no temor do Senhor, aí fica difícil de sermos guardados. Lembro que no dia que eu voei de cima da moto na rodovia, aquela noite o Senhor queria falar comigo e eu não queria falar com o Senhor. Naquela noite o Senhor queria dialogar comigo, mas eu não queria dialogar com o Senhor. O Senhor estava vendo o acidente, mas eu não estava vendo. Você está entendendo o perigo, irmãos? O perigo. O Senhor já me chamou pelo nome, irmãos. Você não tem ideia, já me chamou pelo nome. Me chamou várias vezes para orar pelo nome. E eu procurar quem é que está me chamando. E ninguém me chamando. Aí você lembra de Samuel, né? Ele está me chamando, o Senhor está chamando para orar. Chamando para falar com ele, porque ele quer livrar. Ele está vendo o futuro, o amanhã. Está entendendo, irmã velha? Ele está vendo o amanhã. É por isso que ele chama, porque ele quer livrar. Ele quer livrar. Aleluia, Jesus. E eu não vigiei aquela noite, nem 10 minutos. Lembra quando ele estava pedindo ajuda na oração? Vamos orar, porque o príncipe deste mundo está vindo aí para levar a cruz. E ele voltava para ver o discípulo, todo mundo dormindo. Nem uma hora quisesse estiver lá comigo, nem uma hora. Entendendo? A necessidade. E depois o Pedro, que se achava o mais chegado, não, Senhor, nunca te negarei. Quero ver. Eu negar o Senhor? Nunca. Pedro. Você está entendendo? O perigo de não orar leva o crente a negar o Senhor. Pedro não se refugiou, então negou, não, nem conheço, nunca vi. Mas igual o irmão falou comigo, nunca te vi. O que aconteceu comigo foi tão feio, Jesus. Não por isso, né? Mas eu acho assim que aquilo que a gente planta, infelizmente, corremos o risco de colher, se não nos arrepender do coração. Entendeu? A pior coisa do mundo, irmãos, é a gente tocar no próximo. Aí vem a palavra e diz: se tu não ama o teu próximo, que tu vê, imagine amar o Senhor que tu nunca viu. É a pior coisa, irmãos, é você fazer o mal para o teu próximo, porque vai colher, não tem jeito, é o nosso semelhante. O apóstolo Paulo foi bem claro: a cada um considere os outros superior a si mesmo. Quando a gente considera a minha irmã, o meu irmão superior a mim, eu nunca que vou, está entendendo? Contra esse irmão, nunca que vou desacatar esse irmão, humilhar esse irmão, nunca, porque eu tenho como meu superior, o Espírito Santo está nele, está nela. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E por isso, os crentes é superior, porque tem Deus dentro de si. Está entendendo? E quando nós não consideramos isso, corremos o risco. Esse irmão, algumas pessoas criticavam ele, né? As pessoas, elas não inventam, ou seja, elas não inventam, elas podem até aumentar a situação, mas elas não inventam coisa para falar, entendeu? Elas podem aumentar
aumentar um pouquinho, né? Facilidade, né? Vamos, já que vamos falar, vamos falar um pouquinho além para complicar as outras pessoas, mas elas não entendem. E esse irmão saiu daqui e foi para uma cidade vizinha aqui, de Várzea, acho que foi Várzea Paulista. Chegou lá, irmãos, colocou um primeiro para construir uma casa para ele, e enrolou o primeiro matou de faca. Está entendendo? Então já era algo que era um problema que ele tinha, de não querer pagar as pessoas, os seus devedores. Está entendendo? Assim como mora o ímpio, não mora o crente. É só não vigiar. Uma certa vez tinha um irmão na Bahia, assim que eu comecei, ouvi falar de crente, não sabia nem o que era crente. Assim que eu comecei a ouvir falar de crente, me contaram a história de um crente. E ele era aquele pregador que pregava em tempo e fora de tempo, para quem ouve ou deixa de ouvir. Está entendendo? Era aquele que, quando abria a boca, meu Deus, que queresse que suportasse, que não queresse fechar os ouvidos ou saísse de perto, porque ele ia pregar. E um dia ele pregando junto com um herege lá, e o cara falou para ele parar de pregar, parasse de falar aqui, e ele não parou. Foi para cima dele, você vai parar, se ele não parou. Morreu pregando, mas não parou. O cara pegou o facão e cortou o pescoço dele. Está entendendo? Então tem coisas que nós temos que se refugiar em Deus. E a Bíblia nos diz que, em certo momento, temos que fugir da aparência do mal. Se a gente vê o inimigo vindo contra nós, se nós não tivermos as ferramentas para responder a fé, né, semelhante a de Elias, para ir contra reis e rainha e todo mundo, então não adianta falar nada, então faz como Cristo. Quando pegaram ele, o samaritano queriam jogar ele em cima do espiadeiro, e ele pegou e correu, saiu do meio deles e foi embora, largou todo mundo lá. Você está entendendo? O próprio Cristo fugiu da aparência do mal, né? Muitas vezes o crente quer encarar a aparência do mal. Então, se não tiver as ferramentas necessárias, se Deus não revelou, porque se Deus falar com a pessoa, não vou operar nesse lugar, então Deus ele garante, não precisa correr não, porque Deus vai fazer algo ali. Mas se Deus não falou, se você não viu, então cai fora, irmão. Está entendendo? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. É escudo, protege. É escudo grande que protege o corpo todo, mas é escudo pequeno, que é o bronquel. É um escudo pequeno, aquele escudo que carrega só na mão, um escudo mais ágil que o soldado usa para se proteger com mais velocidade. Assim como ele é um escudo grande que cobre todo o corpo, ele também é aquele escudo pequeno, ágil, para usar em certos momentos da vida. Ele é o nosso escudo e bronquel. Ele nos protege. Mas temos que nos refugiar nele. Não podemos esquecer. Não adianta eu andar com a vida desacreditosa, duvidosa. Crente, irmão, vê isso aqui, ó, mas ele vê ainda mais pessoas aqui. Ah, não tem ninguém, mas você consegue ver, está entendendo? Só está faltando que algo em nós, para a congregação estar lotada aqui. Está entendendo? Só está faltando algo em nós, só isso. Para o problema ser resolvido aqui em pouco tempo. É fácil? Não é fácil, irmão. Mas a fé, a Bíblia diz que ela move a montanha. Eu já vi montanhas se movendo em revelações. É coisa maravilhosa. A fé ela move montanha e muda a história. Muda, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu tinha um cunhado que até certo tempo o cara era durão. Hoje em dia você fala, rapaz,
Você vai lá, visita ele no sítio e diz: olha, está vendo aquelas cadeiras ali? Aquilo ali é para fazer culto. Aquilo ali é para fazer culto. O cara era tão incrédulo, era tão contra os crentes, e hoje você vê um homem amassado, um homem ouvindo, para te ouvir o evangelho. Você fala e ele ouve. Olha como Deus envolveu o coração do incrédulo, irmão. Um cara que só falava mal dos crentes. Está entendendo? Então Deus ele muda a história. Deus ele muda o coração das pessoas em questão de segundos. É ter as ferramentas do Senhor, é ter as ferramentas de Deus nas nossas vidas. Ao falarmos, as almas não conseguem resistir. Louvado seja o nome do Senhor. O crente ele tem que ver antes que aconteça, ele já está vendo, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não teme a nada, irmão. Não teme a vírus. Tem crente que, misericórdia, o vírus, estão falando que o vírus está vindo aí, ele já está com a máscara na cara, tampando já, preocupado com tudo. Para com isso, irmãos. Acredite no Senhor. Acredite no Senhor. Já eles vão inventar isso aí de novo, irmão. Sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Não é para outra coisa. Você está entendendo? Infelizmente tem crente usando máscara até hoje. Você não tem ideia. Naquela época tem crente usando máscara até hoje. Até na oportunidade da igreja vai com máscara. O Deus desse crente está sendo a máscara. Vai ter oportunidade de falar para a igreja com a máscara. Aonde que essa pessoa está sendo refugiada, irmãos? Aonde? Não temerás espanto noturno. O crente não pode ter medo da noite, dos espantos da noite. A noite está aí, irmãos. Foi Deus que criou a noite. Por que vamos ter medo da noite? Tem crente que tem medo de levantar a noite para orar, porque está à noite, está escuro, né? E hoje está bom, né? Tem lâmpada que você pode acender ali, já era. Tem pessoa que gosta do meio escuro, né? Eu, quando eu vou para o Bahia, eu gosto muito porque minhas irmãs lá gostam tudo escuro, meio escuro. Eu durmo bem com o escuro, puxa. Mas a minha esposa não gosta do meio escuro, não. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas é assim, queridos irmãos, não temerás espanto noturno. Não temos, irmãos, não podemos temer espanto noturno. Trabalho à noite, comecei a trabalhar à noite, tem muito espanto noturno mesmo. Tem coisas bárbaras, mas tem coisas que não é nada. Não é nada. Às vezes um vento soprou uma folha ali, a folha correu no chão, você acha que é, sabe, um trem que está passando ali. Não é nada, é apenas uma folha que o vento arrastou. Está entendendo? Um morcego vacila lá atrás do céu, bate no telhado. Você pensa que é, não, apenas um morcego se atrapalhou lá, entendeu? E deu de cara com alguma coisa lá, com uma lâmpada, com alguma coisa, e fez aquele barulho. Espantos noturnos, está entendendo? Espantos. Não temerás espanto noturno. E tem outros espantos noturnos, né, que já é maligno, né? E eu nem dou trela para ele, já sei quem é. Irmão. Teve um certo dia, eu estava lá no serviço, tranquilo, pouca hora, aquele mau cheiro me surgiu assim. Eu disse, rapaz, o que? Coisa boa que não é, já sei quem é. Fiz de conta que nem vi, tá entendendo? Você está entendendo? Ele usa espantos noturnos para querer nos parar, fazer nós desistir da oração. Está entendendo? Eu tenho um cunhado, ele sempre foi de oração, ora muito mesmo. O cara sempre foi de oração. Ele já abriu várias igrejas no estado da Bahia. E ele conta as experiências dele que ele teve com esses espantos na oração. Satanás sacudiu o telhado dele, porque ele parava de orar e ele parava. Sacudir. E ele gritava por misericórdia de Deus e repreender, está entendendo? Coisas que parecem
parece até que não parece ser verdade, sabe? Mas quando você começa a fazer vigílias na presença de Deus sozinho, vigílias no mato, nos montes, você começa a ver, irmãos. Um certo dia, eu estava numa vigília no monte, irmãos, e os crentes quase tudo correram. Eu que tive que chamar o povo, senão correr, o diabo correr da sopração dos espantos noturnos. Está entendendo, irmão? O diabo perseguiu, sabe por quê? Porque ia um certo irmão daqui, que ele estava em pecado, ele estava se envolvendo com prostitutas, e se achava um cristão, e achou que poderia ir para o monte. Quando chegou lá, não deu outra, o diabo perturbou desde a subida do monte, o diabo começou a perturbar mesmo, e a crente, para os crentes corriam, depois o que está acontecendo? Vocês não acreditam no Deus que estamos indo buscar, não? E comecei a repreender o povo começou a ir. Quando chegou lá, Deus libertou o infeliz e foi. O diabo subiu na coluna dele, quase quebrou, travou a coluna dele lá em cima do monte. Entendeu? E o diabo é igual cachorro, irmão. O diabo é igual cachorro dos matos, assim, sacudiu os matos. Os irmãos não têm ideia. Era necessário alguém de coragem para ninguém correr, irmão. Está entendendo? Para ninguém correr. Na verdade, se fosse outros cristãos que eu conheço, ninguém subia no monte naquele dia. Ninguém subia. Eu já vi falar coisa de monte tenebrosa, mas nunca tinha visto. Está entendendo? Nunca tinha visto. Nesse dia eu vi. Está entendendo? E não espantos noturnos. Tem espanto que é da parte do maligno mesmo para tentar barrar a oração de crentes. Mas enquanto eu estava lá nesse mundo, sabe o que aconteceu comigo? Enfrentando tudo isso, Deus libertou de obras de bruxaria do sobrinho meu lá no estado da Bahia. Enquanto eu estava pelejando pela obra do Senhor, intercedendo lá no monte, Deus estava libertando pessoas vítimas da bruxaria da minha família. Deus estava levando no inferno, mostrando a verdade aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Ó, olha quem está aí. O Senhor levou ele para o inferno e mostrou a quem está aí, a parentada dele por parte de mãe, de pai. Tudo no inferno. Morreram fazendo mal nos outros. Tudo lá sofrendo. E Deus libertou ele. Hoje ele é cristão. Está entendendo? Às vezes não queremos fazer sacrifício, o diabo entra na família e faz um arraso. Destrói nossa família. Ah não, porque orar dói, né? Às vezes, irmão, nem só de joelho você ora não. Você não está aguentando orar de joelho. Levanta e fala com Deus. Fala andando na casa. Fala andando no quarto. Ah, o joelho está doendo mesmo. Fica aí, vou orar. Começa a andar e falar com Deus, entendeu? E Deus vai ouvir a oração. De oração, de joelho é bom que a gente se humilha, se droga, né? Diante de Deus. Mas se ora de joelho, se ora de pé também, se ora sentado. Entendeu? Você fala com Deus. Sentado, andando, deitado. Não está conseguindo dormir, não está conseguindo até deitado, se fala com Deus. Irmão. Liga a mente ao céu, começa a se humilhar, começa a falar. Entendeu? Então, queridos irmãos, espantos noturnos tem, mas não temerás espanto noturno. Porque nós temos um Deus, nós estamos refugiados em Deus. Ninguém nos toca, irmão. Ninguém toca, ninguém pode tocar. Ninguém está refugiado em Deus. Ninguém toca. Nem seta que voe de dia, as setas que é lançada pelos mortos inimigos. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Já perdi amigos ao meio-dia. Amigos não conhecidos ao meio-dia. Essa peste aqui existe. Essa mortandade. Nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa mortandade assola na hora da refeição. Muitos têm morrido na hora da refeição. Muitos têm sido envenenados na hora da refeição, ao meio-dia. Mas o Senhor tem dado livramento a muitos, mesmo comendo veneno. Orou e disse: ó, Senhor, abençoa até a mão de quem fez, Senhor. Tem uns crentes que ainda abençoa até a mão de quem fez, abençoa até as mãos de quem fez esse alimento. E vai lá e come, já era, caiu por terra no veneno.
E serve de alimento para o cristão. Uma mãe, filho assim do Jesus, já crente, e ela não tentou que passei por Jesus, não. De jeito nenhum. Não aceitava de filho. Ela quebrou o vidro e misturou a mão dele para chegar a comer. E capaz de comer com morrer. Ele chegou no braço da minha comida, e eu tudo que da comida dele, e eu comi no comida. Está entendendo? O vidro, Deus desfez o vidro. Desfez o vidro, porque a gente pensa assim, não, que é vidro, aí que é difícil, é impossível e agora, porque agora é vidro, Deus não. Aquilo corta, aquilo é dentro, isso, meu Deus, os órgãos internos. Não tem como o estômago sobreviver a isso. Está entendendo? Mas o Senhor vai lá, irmãos, está entendendo? Ou fez dissolver, ou fortalecer o estômago, misturou tudo isso. E não sentiu nada. Está entendendo? Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está entendendo? Ainda que caia os milhares contra, está entendendo? Contra o cristão, ele está protegido. Prova disso foi Eliseu. Eliseu está entortando com Geazi, um moço que ele estava treinando para ser profeta mais tarde. Só não passou no teste, mas ele estava sendo treinado. Está lá em Dotã, profeta Eliseu. E estava o rei armando guerras contra Israel. Mas o profeta Eliseu orava a Deus e Deus, olha, diz, alerta o rei que não vá, o general aí que não vá por esse caminho, não vá para o outro, porque os inimigos estão tudo nesse caminho. Aí o rei ouviu, opa, Deus livrou, ia por outro caminho, e o rei inimigo, os soldados inimigos, armando-se lá num certo caminho, e poxa, eles iam passar aqui, e os soldados não vinham. Então Deus foi livrando, não, tem alguém traindo para nós, tem alguém daqui traindo. Só que lá tinha um sábio, não tem ninguém de a gente traindo eles, não. Somos todos inimigos de Israel. Não, tem alguém traindo. Como é que ele sabe? Não, lá tem um profeta chamado Eliseu, que ele sabe dos intuitos do teu coração. Ele está na tua cama dormindo, ele está vendo tudo aí que tu está planejando para amanhã. Rapaz, brincadeira. Então vamos lá buscar o rei, vamos lá buscar o profeta agora. Pegou os soldados, irmãos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E foi atrás de Israel. Fechou, diz Geazi na história, e quando ele sai da casa que eles estão hospedados, que olha para os outros, estava fechado de soldados e carros e cavalos para buscar um homem, um profeta que estava adivinhando os conselhos, segundo os idólatras, né? Adivinhando os conselhos do coração do rei na cama dele. Então, está cercado, e agora, meu senhor? Eliseu disse, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Sozinho dizer isso é acreditar no Senhor. Aleluia, Jesus. Você sozinho, irmão, e alguém que está contigo em casa dizer, olha, tu está cercado, e agora, dizer, e agora? Geazi, mais são os que estão conosco. O homem estava vendo, irmão, o exército do céu com ele. É assim que você deve enxergar, cristão. O exército do céu estão com aqueles que se refugiam em Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, na hora que ele fala assim, o exército invadiu a cidade, entraram na cidade. Na hora que entra, Eliseu sai de dentro de casa e diz assim, não está aqui o homem que vós procura. E esse cara caiu a galinha. Não, segue-me que eu vou te levar ao estado que vocês procuram. Foi levar diante do rei de Israel, do inimigo deles. Quando chegou lá, estava cercado dos seus inimigos. E agora?
Porque queria matar todo mundo. Não vai matar não vai matar ninguém. Comida para isso também. Dão comida para eles, que andaram muito, estão com fome, não sucede, e despede. E ele teve que obedecer o profeta, entendeu? Eles viram, entendeu? O trabalho de Deus na vida do servo do Senhor. Aquele dia eles acreditaram em Deus, não é possível uma coisa dessa. E ver o trabalho de Deus na vida de um homem, está entendendo? Então Deus, irmãos, Ele peleja por aqueles que acreditam, que confiam. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Como chega? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Satanás usou esse versículo para tentar enganar a Cristo. Mas Cristo o repreendeu. Quando ele leva Jesus para o cume do templo, diz: olha, lança o templo para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Só que aí ele ia tentar Deus, irmãos. Ele ia tentar Deus e obedecer ao inimigo, ao diabo. E o Senhor Jesus usou a própria Bíblia também para repreender ele. Também está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, nem o mal sucederá, nem praga alguma chega à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Louvado seja o nome do Senhor. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés aos filhos do leão e à serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, coroei um mal tiro, porque conheceu o meu nome. É conhecer o nome do Senhor e preservar isso, irmão, vai ser guardado. Vai ser guardado e correrá o risco de ser trasladado a qualquer momento dessa terra. Correrá o risco de desaparecer entre os crentes, entre o povo da terra. Porque se o crente chegar a um certo grau espiritual, irmão, Deus o toma para si. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O horário já se aproxima, irmãos, então vamos encerrar por aqui. Então, o caminho do crente é se refugiar no Senhor. Não importa o que está acontecendo, os dias são maus, mas temos que nos refugiar em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar secreto. É o nosso refúgio secreto. O Altíssimo tem o refúgio secreto para os seus que acreditam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, acredite no Senhor. Ainda que muitos venham a duvidar, ainda que crentes venham dizer. Uma certa feita eu fui visitar um homem doente na cidade de São Paulo com uma equipe de obreiros, mas não deixaram de falar. Mas a visita do crente, irmãos, é diferenciada do doente. O crente tem que levar segurança para o doente, esperança para o doente. Ainda que ele esteja morrendo, irmãos, o crente tem que levar esperança para ele. Está entendendo? Levar uma fé viva e eficaz, capaz de trazê-lo à saúde novamente. E o obreiro ali ficou falando, exaltando a enfermidade que aquele doente estava
sentindo. Eu queria falar, eles não deixavam falar. Pedia a oportunidade para falar, mas não deixavam eu falar. Está entendendo, irmão? Desencorajando totalmente o doente. O Senhor é remédio para os doentes. O Senhor é cura para os doentes. Cura para os feridos. O Senhor ele tem a resposta certa para cada um dos cristãos que está aqui. O Senhor tem a resposta certa para você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não sabemos o que você está precisando, não sabemos, mas Deus ele sabe, e Ele é a resposta certa para você. E você tem que acreditar nisso. Irmão, você tem que acreditar para ver o trabalhar de Deus na sua vida. Tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar esse Deus. Mas se você acreditar, irmão, os céus descem na terra. Se acreditar, irmão, o Senhor desce do teu lado. Se acreditar, o Senhor entra falar e faz um rebuliço de mudança e leva o teu povo à convenção. Está entendendo? Se acreditares, verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Esse Deus, ele é tremendo, irmão. Glória a Jesus. Nada impossível para ele. Nada. Um certo dia Jacó estava indo, fugindo do seu irmão, para a casa dos seus parentes. E chegando no meio do caminho, tinha lá uma pedra ali, ele parou e disse: agora não dá mais para ir. Eu tenho que parar para descansar, que eu não aguento mais. E deitou ali. E ali fez um voto com Deus. Falou com Deus e disse: olha, Senhor, se o Senhor me levar em paz. Estava indo ali, eu acho que nem roupa tinha para levar. Estava indo ali sem nada. Se o Senhor me levar em paz, Senhor, e me der o que eu preciso, e me retornar em paz para a minha terra, o Senhor será o meu Deus. E aquela pedra que ele deitou ali por cima, fez de travesseiro, ele fez um voto com Deus que faria a casa de Deus. Iria fazer a casa de Deus ali. Queridos irmãos, naquela mesma noite, o Senhor pegou uma escada e soltou dos céus, aonde estava Jacó. Você está vendo o valor que tem que falar sinceramente com Deus? Naquela mesma noite, não foi como Daniel, não. Com Daniel, a resposta veio na hora, mas o anjo não passou. Naquela noite, não. Deus desceu a escada da porta do céu, até onde estava Jacó. E quando Jacó desperta, está lá os anjos subindo e descendo naquele lugar. Aleluia, Jesus. Deus quer mudar a tua história. Mas você precisa acreditar no impossível. Para de acreditar no natural. São coisas que acontecem. Coisas naturais acontecem, não vai acontecer. Passe a acreditar no sobrenatural. Aquilo que só Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Acredite na sua vitória, na sua cura, na sua libertação. Acredite, irmão. Acredite na sua vitória. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus quer dar um basta nisso. Deus quer dar um basta nessa situação que você está passando. Aleluia, Jesus. Você diz servir ao Senhor, não diz? É aí que Deus quer agir, porque você diz servir ao Senhor. Deus quer agir aí. Deixa Deus agir. Louvado seja o seu nome para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Boa palavra. Acredita. Aleluia. Chega. Deus quer mudar. Coube a Deus, irmãos, até salvar pela loucura da pregação dessa palavra. Até salvar.
Imagine mudar a história que você está passando. Acredite, irmãos. Acredite, obreiros do Senhor. Acredite, meus irmãos. Deus é Deus e não há outro além dele. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E honrará você se acreditar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus nos abençoe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso, Jesus. Entreguei a partir dos textos. Amém. Deus abençoe, continue abençoando nosso amado irmão Diácono Antônio. Que essa palavra venha entrar no meu e no seu coração. Deus tem bênção para nós. A mão dele está encolhida. Isaías 59, a mão está encolhida. Nem o ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas tem um algo que atrapalha. Tem um algo que impede. Basta nós vermos que esse algo está dentro de cada um de nós atrapalhando a bênção chegar nas nossas vidas. Aleluia. Esse poder chegar nas nossas vidas. Deus mudou. Olha que palavra, Deus mudou. Ele é guarda, ele é guarda fiel meu e seu. Ele não muda. Quem muda é nós. É nós que muda. Qualquer coisa nós já estamos diferentes, está mudado. Mas ele é o mesmo. Ele continua o mesmo, ele não mudou. É o mesmo Deus que operou lá, opera hoje. É nós que não vemos muitas vezes o operar dele nas nossas vidas. É nós que não vemos. Mas ele continua operando. Leva essa palavra no seu coração. Se firma com Jesus. Olha para Jesus. A palavra do nosso amado irmão trouxe é para ele você olhar só para ele. Olha só para ele. Se eu e você se firmar olhando para ele, nós não vemos defeito dali, nós não vemos defeito dali, nós não vemos defeito lá, nós estamos vendo só o que é perfeito. Ele é perfeito. Aleluia, Se glória você a olhar para Jesus. mim, você vai achar tanta falha, mas se você olhar para ele, você fica o dia inteiro, o ano inteiro, a eternidade, não vai encontrar falha nenhuma nele. É verdade. Não vai encontrar nele. Os estudiosos se matam por causa disso, porque não encontra nada para acusar ele, não encontra. Por isso está muito doido aí, não encontra. Olha para ele. Amém? Ele amanhã tem que sair com as irmãs, é isso?